Olá pessoal, aqui é Felipe Laiso e hoje vamos estudar as funções circulares, tá? O tema da nossa aula é a função seno e o objetivo da nossa aula é estudar a amplitude e o período de uma função seno. Então vou utilizar aqui o caderno do aluno, né, segunda série do ensino médio, atividade 1, que está lá na página 7, tá bom? Então, atividade 1, ele dá aqui um gráfico, tá? Ele não fala se é seno ou se é cosseno. Ele dá um gráfico no plano cartesiano. Esse gráfico aqui no eixo do x, notem que é uma régua que vem do 0, 1, 2, 3, tá? Então ele não fala se é graus ou radiano, mas eu vou complementar aqui a apostila, tá? Quem tem a apostila aqui, essa é uma medida em radianos. Então isso aqui é 1π, 2π, 3π, 4π e assim vai. Ele quer que você determine a amplitude e o período, beleza? Ele coloca que o período é a distância horizontal entre dois picos sucessivos da onda e a amplitude é a metade da distância vertical entre os dois picos. Então, quando ele fala pico, né, então vamos lá. Vamos tratar aqui primeiro o período. Então, notem que aqui na imagem eu tenho uma seta verde, né? Ele começa, essa seta está aqui. Então, o que vem ser um período? Notem que o gráfico do seno é uma função circular, né? E elas são várias ondas, né? Eu gosto sempre de fazer essa assimilação com onda. Então, essa onda que o exemplo está dando, ela começa aqui nesse pontinho preto que eu estou fazendo. Então, ela sobe, chega no seu ponto máximo e volta para sua mesma posição aqui embaixo, tá? Esse aqui embaixo é o ponto mínimo. Então, notem que quando eu tenho um ponto que ele sai de uma mesma posição aqui, ó, ele está no -2 do eixo do y, ele passa pelo ponto máximo e passa pelo ponto mínimo, eu falo que essa onda completou o seu ciclo, tá bom? Então, o que eu tenho que observar? O período da onda, eu vou pegar o quê? Vou fazer esse ponto aqui no plano cartesiano. Então, ele, conforme está meio sem escala, eu vou falar que ele é 1,5 no eixo do x e -2 no eixo do y, tá bom? Pegar o outro ponto, que é o final da onda, vou trazer ele para o eixo do x aqui, tá? Esse ponto, a coordenada dele que é 3,5 mais ou menos, né? Vírgula -2, tá bom? Então, notem que ele está na mesma posição em relação ao eixo do y, tá? Então, ele começou lá no 1,5 no eixo do x e ele foi até o 3,5, 3,5 no eixo do x. Então, qual que é o período dessa onda? É só eu fazer a diferença entre esses dois valores, ó. Vou fazer 3,5 menos 1,5, que é igual a 2. Então, essa onda, para ela ter o seu período completo, ela vai ter o período igual a 2. Tá bom? Então, ó, vamos observar esse gráfico desde da esquerda para a direita. Então, ela começa aqui no -6, no x, né? Então, como é que eu sei qual que é o período da onda? Eu vou seguir essa onda aqui, ó. Ela tem que passar pelo ponto máximo. Aí ela continua, ela vai atingir o ponto mínimo, que é aqui embaixo, o menor ponto da onda. E ela vai voltar para a mesma posição em relação aqui ao eixo do y, tá bom? Então aqui ela começou no -6, no eixo do y, e foi até o -4, beleza? Tenho que saber quantas casas essa onda andou. Ela foi do -6 até o -4, então ela andou 2 casas. E essa 2 casas vai ser o período da onda, tudo bem? E agora em relação à amplitude, deixa eu mudar aqui a cor para não ficar muito confuso. A amplitude eu vou olhar também o ponto máximo, que está aqui. Onde está o ponto máximo em relação ao eixo do y? Ele está no 2, beleza? Onde está o ponto mínimo em relação ao eixo do y? Está aqui, ó, no -2. Então, do -2 até o 2, quantas casas eu tenho que andar? Eu tenho -2, -1, 0, 1 e 2. Então, eu tenho 1,
2, 3, 4. Tá bom? Então, amplitude eu vou fazer assim, ó. Amplitude é igual ao valor máximo menos o valor mínimo e o resultado eu divido por 2, tá bom? Então, o máximo ali é 2, menos o mínimo, que é menos 2, dividido por 2. Menos com menos é mais, né? Vai ficar 2 mais 2, que é 4, dividido por 2, que vai ser 2, tá bom? Eu gosto de fazer a fórmula porque nem sempre vai ser o número que está aqui no ponto máximo, beleza? Porque aqui no exemplo ele dá ó, que a amplitude vai ser a metade, né, entre o ponto máximo e o ponto mínimo. Aqui eles chamam de pico, né? Então ele chama de pico, ó. É a metade, metade divide por 2, da distância vertical entre os picos, ou seja, entre o ponto mínimo e o ponto máximo. Então aqui a amplitude também vai ser 2. Bem, eu vou pegar outros exemplos para ficar um pouquinho mais claro nossa aula. Então eu utilizei aqui o GeoGebra, tá? Que é um aplicativo de fazer gráfico na internet, ele é gratuito. E eu fiz mais algumas funções, ó. Então como é que eu sei que essa daqui é uma função seno? Então a primeira característica da função seno, ela sempre começa aqui no eixo do y, no zero, tá bom? Começou no zero, é função seno. E aqui é o eixo do x em radianos. Então, essa linha verde representa a função y é igual a seno de x. Beleza? Quais são as características da função seno? Ela começa no zero, ela vem até o seu ponto máximo, desce até o ponto mínimo e volta para o mesmo lugar. Beleza? Quanto que vai ser o período? Vou colocar aqui, ó, P de período. O período dessa minha onda. Então, ela começou no zero e foi até o 2. Então, o período vai ser 2 πs. Tá bom? Quanto que vai ser a amplitude? Ó, amplitude, o ponto máximo está no 1, ponto mínimo está no menos 1. Então, a amplitude vai ser 1 menos menos 1 dividido por 2. Menos com menos é mais. 1 mais 1, 2, dividido por 2 é igual a 1. Então, notem que a amplitude, quando a função seno começar do zero aqui, porque ela tem a opção de começar em outro lugar, no eixo do y, que eu vou mostrar para vocês como é que a gente identifica isso. Então, quando a função seno começa no zero, a amplitude sempre vai coincidir com o número máximo aqui ou o número mínimo invertido, né? O número oposto. Então, tomem cuidado. Olha só o segundo exemplo. Ó. Y é igual a 2 vezes seno de x. Tá vendo que é a mesma onda? Qual que é a diferença do primeiro para o segundo? Tá? Então, a diferença do primeiro para o segundo é que a onda aqui é maior. Ó. As duas ondas começam no zero, as duas ondas começam no menos 2π. A diferença é o ponto máximo aqui. Ó. O ponto máximo da linha vermelha é diferente do ponto máximo do gráfico de cima, que é o verde. Ó. O ponto máximo aqui ele está no 2 positivo. E o ponto mínimo ele está no 2 negativo. Tá? Então, o que, que esse 2 aqui ele interfere na função do seno? Ele vai mexer na amplitude. Tá bom? Ou nesse caso aqui, eu posso falar que ele mudou a altura da onda. Aqui, ó, se eu for considerar uma onda, ele mexeu na altura da onda. Então, olha só. O período da onda, ela começa no zero e termina no 2π. Então, ó, a onda começa no zero, chega no ponto máximo, ponto mínimo, volta para o mesmo lugar. Então, o período dela é 2π. A amplitude, ó, a função é seno. Começou no zero, terminou no 2π, ponto mínimo, ponto máximo, tá vendo? Ele vai ser simétrico aqui em relação ao eixo do y. Eu posso pegar já esse valor aqui, que é o ponto máximo, e colocar aqui, ó, a amplitude é 2. Tá bom? Então, ó, y refere-se à imagem, né? O 2 refere-se à onda. Seno, qual que é o movimento circular que a função vai fazer? E esse x é o ângulo, tá bom? Ângulo. No nosso caso aqui, em radianos.
Então, olha só, mais dois exemplos aqui. Quer saber a função y seno de 2x. Olha só que engraçado essa onda agora. Ela começa no zero, chega no ponto máximo aqui no 1 positivo, volta para o mesmo lugar, passa pelo ponto mínimo e volta para a mesma posição em relação ao eixo do y. Então, ó, quando completa a onda, ponto máximo, tem que passar pelo ponto máximo, ponto mínimo e voltar para a mesma posição. Então, esse daqui é o período da onda, tá bom? Quanto que vale esse período aqui? O período é igual a 1π. Tá vendo? Porque o 2π está aqui na frente, ó. Então, olha só que legal esse gráfico. O y é igual ao seno de 2x, tá? Quando eu coloco 2 aqui, é o número de ondas no intervalo de 0 a 2π. Então, se aqui fosse 3, eu teria 3 ondas nesse intervalo de 0 até 2π. Se esse número aqui fosse 4, eu teria 4 ondas, e assim sucessivamente, tá bom? Então, a amplitude dessa onda vai ser, notem que ela é simétrica em relação ao eixo do y, então ela vai ser aqui 1. A amplitude é igual a 1. Bom, agora olha essa onda de baixo, ó. Tá vendo que ela é bem mais longa? Então, qual que é a diferença da onda azul para a onda verde? Aqui a onda azul eu tenho seno de 2x. Aqui eu tenho seno de x sobre 2, ou seja, metade. Bom, o que essa metade representa? Que de 0 até 2π eu só vou ter metade da onda. E para completar a onda completa, para fazer a onda completa, eu preciso de mais 2π, ou seja, a onda ela começa no 0 e vai até o 4, ó. A onda começa no 0, ponto máximo, ponto mínimo e final da onda. A partir desse ponto, começa-se uma nova onda, igual o de cima aqui, ó. No caso de 0 até 2π, eu tenho duas ondas. Então, aqui o período vai ser igual a... Então, começa no 0, termina no 4π. Então, o período é igual a 4π. E a amplitude vai ser igual a 1. Tá bom? Porque essa onda é simétrica em relação ao eixo do x. Então, só mais um exemplo para ficar claro. Então, olha esse gráfico agora. Ó. Y é igual a seno de x mais 1. Eu acrescentei um 1 aqui no final. Ó. Para que serve esse 1? Esse 1 indica que eu estou transladando, ou seja, movendo a onda uma casa para cima. O que é esse uma casa para cima? Eu tinha a onda que começava no 0, tá vendo que agora a onda começa no 1? Então ela começa no 1, vem no ponto máximo, no 2, ponto mínimo no 0 e volta aqui para o mesmo lugar no 1. Então o período dela aqui, ó, o período dela é 2π. E a amplitude dela vai ser quanto? Ó, tá vendo que ela não é mais simétrica em relação ao eixo do y, porque o eixo do y está aqui embaixo. Ó. Então, como é que eu vou fazer? Ó, amplitude 2, ponto máximo, menos o ponto mínimo, que é 0, dividido por 2. 2 menos 0 é 2, e 2 dividido por 2 é 1. Então, a amplitude aqui vai ser 1. Beleza? Então, ó, só para recapitular. Primeira função, eixo do x, função do seno do x. A função seno, ela começa no 0, tá bom? Se for uma função seno simples, sem nenhuma intervenção aqui de nenhum coeficiente, nenhuma transladação, sei lá. Então, ó, ela começa no 0, termina no 2π. Beleza? Se tiver um número na frente multiplicando o seno de x, esse número indica que a onda vai ser mais alta. Ó.
Antes que ela ia até 1, ela foi até o 2, tá bom? Agora, se essa onda tiver um mais seno de x mais 1, esse mais 1 vai indicar que se essa onda vai subir uma casa, e se for menos 1, essa onda ela vai ficar abaixo do eixo do x aqui. Beleza? Se essa onda for y seno de x, e no lugar do x for 2x, indica que no intervalo de 0 até 2π eu vou ter duas ondas, tá bom? E se for x sobre 2, eu vou ter no intervalo de 0 até 2x, eu vou ter meia onda. Se fosse, sei lá, 4x, x sobre 4, eu teria 1/4 da onda. Beleza? Espero que tenha ficado claro para vocês, né? Todos esses detalhes da função de seno. Na dúvida, posta no comentário. Curte nosso vídeo, segue o nosso canal. Então, estou fazendo esse canal com vídeos dedicados aos cadernos do aluno, tá? Do estado de São Paulo, e faço alguns vídeos relacionados ao Enem. Beleza? Então, até uma próxima. Abraço.